Quilómetros para ir a uma plateia ainda mais pequena do que esta, então temos que nos render à evidência da realidade. Não é? Talvez muitas culpas existem, não é? O próprio Espiritismo talvez também tenha um pouco de culpa nessa pouca divulgação. Mas então vamos entrar no... Eu elaborei um texto muito grande, que me deu tanto trabalho e que o Léo depois me teve, fez a colaboração de me focalizar a objetividade dele. Então eu vou lê-lo, não é? Porque é muito mais fácil para mim, tendo a ousadia de reescrever as obras de Kardec. Então, boa tarde para todos. Quanta simplicidade nesta oração de uma camponesa de Madagascar. E sabemos que é na simplicidade que residem as grandes almas. Ao recebê-la, fiquei altamente tocado pela mensagem simples e humilde e instantaneamente tive a intuição de colocá-la nesta minha apresentação da nova tradução do Livro dos Espíritos. Muitos dirão, porquê uma nova tradução, quando existem algumas, consideradas até consagradas e intocáveis? Será o mesmo? Como dizia Charlie Chaplin, não devemos ter medo dos confrontos. Até os planetas se chocam e do caos nascem as estrelas. Então, da mesma maneira que a ciência evolui embasada nos conhecimentos adquiridos, acreditamos que o uso da palavra articulada ou escrita como meio de comunicação evolui também em função dos costumes e do desenvolvimento de cada época. Assim, inserido na lei do progresso, intrínseca à essência do próprio Espiritismo, e com as avançadas ferramentas eletrónicas ao nosso dispor, em paralelo com a moderna linguagem, acreditamos que poderíamos desenvolver um trabalho adequado à atualidade linguística e substantiva das obras de Kardec, focalizando a simplicidade e a clareza dos seus textos. Solicitada a autorização à espiritualidade, foi-nos dito que tudo o que seja feito para melhoria e aperfeiçoamento será sempre bem-vindo. Nascia assim este nosso projeto. Reconheço que qualquer trabalho de tradução precisa ser avaliado no seu conjunto, e isso não poderá ser feito sem que seja feita uma leitura na íntegra. Só assim poderemos ter um juízo de valor da obra por inteiro. Felizmente, todos aqueles que já tiveram a curiosidade e a humildade de a lerem foram unânimes em ressaltar o salto de qualidade.
Não obstante, darei a seguir alguns exemplos de alterações pertinentes a um contexto lógico de ideias e princípios, em linguagem contemporânea. Usadas no Espiritismo e seus sinónimos atuais, de maior clareza e objetividade. Abnegado, desprendido. Devotamento, dedicação. Indulgente, tolerante. Benevolente, bondoso. Negligente, descuidado. Clemência, perdão. Iniquidade, maldade. Ignomínias, maus tratos. Anátema, maldição. Impiedade, incredulidade. Iníquo, perverso. Depois a seguir temos então as alterações mais significativas de algumas palavras e frases na obra que eu idealizei. Prolegómenos, a exposição preliminar por enquanto ainda se manteve, mas em futura edição irá ser extinta, irá ser aposentada. Retorno da vida corporal à vida espiritual. Regresso dos espíritos ao mundo espiritual. Separação da alma e do corpo. Desvinculação da alma pela morte do corpo. Justiça da reencarnação. Motivos da reencarnação. Sorte das crianças após a morte. O destino do espírito das crianças após a morte. Vida espiritual. A vida na espiritualidade. Relações de além-túmulo. Relacionamento entre os espíritos no além-túmulo. Comemoração dos mortos. Comemoração do dia dos mortos. Retorno à vida corporal. A reencarnação. Prelúdios do retorno. Preparativos para a reencarnação. União da alma e do corpo. União entre a alma e o corpo. Simpatias e antipatias terrenas. Simpatia e antipatia. Emancipação da alma. Libertação da alma. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Visitas espirituais entre encarnados. Transmissão oculta do pensamento. Transmissão do pensamento entre espíritos encarnados. Penetração dos espíritos em nossos pensamentos. Intervenção dos espíritos no nosso pensamento. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Influência dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Processos, possessão. Adoração exterior, manifestação exterior da adoração. Gozo dos bens terrenos, prazeres terrenos. Lei de sociedade, lei de sociabilidade. Estado de natureza, estado natural. Desigualdade das aptidões. Desigualdade nas aptidões. Desigualdade das riquezas. Desigualdade na riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Riqueza e miséria, provações. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Igualdade dos direitos no homem e na mulher. Igualdade perante o túmulo. Igualdade no túmulo. Resumo teórico do móvel das ações no homem. Resumo teórico da força geradora das ações no homem. Penas e gozos terrenos, punições e prazeres terrenos. Felicidade e infelicidade relativas. Felicidade e infelicidade. O temor da morte, medo da morte. O temor é muito mais atemorizante. Penas e gozos futuros, punições e recompensas. Intuição das penas e gozos futuros. Intuição das penas e prazeres futuros. Natureza das penas e gozos futuros. Natureza das punições e prazeres futuros. Penas temporais, punições terrenas. Estas são as alterações mais significativas que, sem modificarem o sentido do texto integral, achamos darem mais ênfase e melhor entendimento. Além do mais, a nossa preocupação maior consistiu sempre em redigir de maneira que houvesse uma maior percepção para os menos letrados e, ao mesmo tempo, motivadora aos de grau académico superior. Numa época em que a conquista da livre expressão do pensamento é tida, e com razão, em tão alta estima, não concebemos que nas correntes do Espiritismo, a doutrina de maior lucidez da razão existencial, subsistam entidades ou personalidades inibidoras da divulgação do nosso trabalho. Não concebemos no Espiritismo a existência de pseudocensores de obras e publicações espíritas. Ninguém foi incumbido dessa tarefa pela espiritualidade. Não podemos ser julgados pelos nossos iguais
moral e intelectualmente. Os únicos juízes na Terra serão o grande público em geral e o plano espiritual superior quando regressarmos à espiritualidade. É no Espiritismo que melhor aprendemos o que é o livre-arbítrio. É também o Espiritismo que ensina a sermos os únicos responsáveis pelas nossas vidas e, como tal, colheremos sempre de acordo com o que plantarmos. Ninguém pode considerar-se verdadeiramente espírita sem ter lido e compreendido as obras de Kardec. Por isso, consideramos de suma importância disponibilizá-la e disseminá-la pelos 4 cantos deste vastíssimo país. E está mais do que na hora em seguirmos a orientação de Emmanuel, quando disse que a melhor caridade que se pode fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Não nos percamos em querelas intestinas e desnecessárias e retóricas sem fim, envolvendo a temática científica, filosófica e religiosa da tese espírita, quando o irmão do nosso lado requer a nossa ajuda e o nosso conforto, quando graça tanto desequilíbrio no mundo que nos cerca, tantos desmandos, tanta promiscuidade, prostituição, corrupção e marginalidade, tanta fome e miséria, tanta irresponsabilidade, tanta falta de amor e tanta banalidade nas relações familiares, tirando-se a vida de um ser humano com a maior frieza e tranquilidade. Quem sabe que a palavra de convicção da vida após a morte e a certeza de que não se fica impune às atrocidades cometidas seja simplesmente o suficiente para que não se consuma um ato irrefletido prestes a acontecer. Temos em nossas mãos a maior ferramenta de esclarecimento e persuasão da razão existencial, que é o Espiritismo. Porém, mais importante do que isso é a nossa postura moral e de princípios. Façamos um esforço de coerência nas nossas atitudes e comportamentos. Saibamos aproveitar a soberana oportunidade, fazendo do Espiritismo a doutrina de maior grandeza no horizonte doutrinário e religioso, dando assim um valioso contributo para o apaziguamento das grandes tensões vivenciadas no mundo contemporâneo, ao nível de famílias, sociedades e nações. O Espiritismo não se compadece com sentimentalismos ou personalismos de quem quer que seja. O contributo próprio de cada um para a sua difusão será sempre de grande valia, sobretudo para o seu próprio aprimoramento. E levemos o Espiritismo ao lugar de destaque que ele merece e justifica. Sejamos fiéis aos verdadeiros ideais espíritas, renovando-nos e aperfeiçoando-nos constantemente. E para isso, a obra de Kardec será sempre o roteiro dessa trajetória, a bússola orientadora, cujo conteúdo jamais deixará de ser atual. Com efeito, a sua obra será para todo sempre um marco imorredouro na história do existencialismo e, como tal, deverá constar sempre dos livros de cabeceira e consulta permanente dos que escolherem o Espiritismo como opção religiosa ou daqueles que, não sendo ainda, tenham vontade de ampliar o horizonte dos seus conhecimentos religiosos e existenciais. Dignifiquemos a designação de espíritas. A palavra esclarece, mas o exemplo arrebata. É aqui que reside a nossa grande responsabilidade de espíritas. Disseminar, tanto quanto possível, a mensagem espírita contida no conceito da certeza da vida após a morte, na pluralidade de existências, bem como na lei de ação e reação. As grandes dissertações filosóficas e científicas ficarão por conta da evolução própria de cada um. Em quaisquer circunstâncias, deverá prevalecer sempre o amor, a caridade, a fraternidade, a solidariedade e a tolerância, enfim, o respeito mútuo perante as diferenças. Caminharemos assim no infinito das nossas vidas até a plenitude moral, conquistando o merecimento de participarmos do ministério divino na infinita obra da criação. Agradeço a todos aqueles que, direto ou indiretamente, interferiram no meu processo evolutivo, em particular a Associação Caminhos para o Espiritismo, que desde o início do nosso relacionamento escancarou as portas para a divulgação do nosso trabalho. Associação essa que, com muita perspicácia e inteligência, promove a discussão fraterna das diferentes correntes da opinião e cuja postura é intrínseca aos verdadeiros pressupostos espíritas. Façamos do Espiritismo não a doutrina do futuro, mas a doutrina do presente. É ao Senhor que eu sirvo também com as novas traduções de Allan Kardec.
Estudemos e divulguemos Kardec com as minhas traduções. Muito obrigado.